Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Se inscreve aí, dá um like. E no vídeo de hoje eu queria trazer uma reflexão rápida, objetiva e crítica acerca dos últimos acontecimentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. E a discussão aqui gravita em torno do HC 191836, HC esse que culminou na soltura do André do Rep, lá em São Paulo. Ou seja, o ministro Marco Aurélio deferiu uma liminar com base no excesso do prazo de 90 dias consubstanciado no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Vale lembrar que o artigo 316, parágrafo único, ele foi desenvolvido através da Lei 13.964, o pacote anticrime. Por isso que muda aí a sistemática em relação especificamente à questão da prisão preventiva. E o artigo 316, parágrafo único, ele versa justamente isso. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de uma manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Com base na leitura e na redação do parágrafo único do artigo 316, o ministro Marco Aurélio defere a liminar dentro do HC que acabamos de demonstrar e, nesse sentido, ocorrera a soltura do André do Rep. Acontece que o André do Rep é um indivíduo de alta periculosidade. Isso chamou muita atenção em rede nacional e, evidentemente, que isso chamou atenção também dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, ao ponto do ministro presidente Luiz Fux se movimentar e se posicionar no sentido de jogar isso para o colegiado, ou seja, numa medida de excepcionalidade, o colegiado suspender aquela liminar. Por isso que aconteceu justamente o surgimento aí da suspensão da liminar 1395, no sentido de chamar a atenção e o Supremo, entre aspas, acertar um equívoco por parte de um dos seus ministros, que foi o ministro Marco Aurélio, no HC que nós já citamos, já falamos aqui no nosso vídeo. Acontece que o ministro Marco Aurélio não cometeu nada de equívoco, nada de equivocado, nada de errado. O ministro Marco Aurélio observou a situação, percebeu a análise, verificou tudo o que aconteceu e cumpriu exatamente o consubstanciado no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. De fato, houve um excesso de prazo e por isso os 90 dias não foram observados e, neste sentido, a prisão tornou-se ilegal e, por isso, o deferimento da liminar por parte do ministro Marco Aurélio. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: isso tem que ser feito de ofício, ou seja, conforme nós acabamos de verificar aqui, de acordo com o parágrafo único, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, ou seja, o judiciário não pode marcar bobeira, o juiz ele não pode deixar de lado a situação, isso tem que ser verificado, sob pena de gerar uma ilegalidade. E essa prisão, portanto, ela se tornar ilegal. Então, nós precisamos entender dentro de toda essa ótica e pensando um pouco aí nessa visão até do ministro Marco Aurélio, que a prisão e a sua manutenção é um ônus do Estado. Ou seja, a prisão e a sua manutenção não pode ser um ônus do acusado. Se o Estado está ali prendendo e está resolvendo pela sua manutenção, é claro que isso deve ser um ônus, sim, do Estado. Por isso que toda essa análise e toda essa verificação. Uma outra crítica que fizeram ao ministro Marco Aurélio foi na seguinte coisa: mas como pode o ministro Marco Aurélio tão somente olhar para a lei e, nesse sentido, deferir a liminar? E aí eu te pergunto para você pensar, será que cumprir a lei é uma medida ruim? Será que cumprir a lei é uma medida equivocada? Se nós estamos diante de uma lei que não é inconstitucional, aplicar a lei, portanto, é um dever fundamental. Eu sou professor de Direito Processual Penal, sou professor de Direito Penal.
Quando recentemente eu estava ministrando e falando sobre prisão preventiva, eu estava falando justamente sobre o artigo 316, parágrafo único, muito antes disso acontecer, muito antes disso ser tocado. Mas em uma das aulas eu dizia o seguinte: olha, se o advogado ele for rápido, se o advogado ele analisar bem e pensar de maneira versátil e pensar de maneira bem perspicaz, vai verificar que esse prazo de 90 dias ele pode ser, portanto, inobservado, e nesse sentido essa prisão preventiva ela passa a se tornar ilegal. Por quê? Porque o Estado ele às vezes dorme no ponto, porque às vezes o magistrado dorme no ponto, como aconteceu aí no caso do André do Rep, e o advogado com muita velocidade, com muita perspicácia, conseguiu agir e nesse sentido conseguiu, através de liminar, evidentemente, a soltura do seu paciente. É claro que isso pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer é, diante de uma decisão, no caso ali do deferimento de uma liminar de um dos ministros, isso depois ser reavido junto ao plenário sob uma ótica, sob uma perspectiva de que houve uma excepcionalidade. E por isso é a pergunta que tem que ser feita diante dessa situação. Pode o presidente do Supremo Tribunal Federal transpor, ou seja, atravessar decisões liminares dos outros ministros? Se nós analisarmos, por exemplo, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 13, você não vai encontrar qualquer análise nesse sentido. E quando nós começamos a pensar e verificar esse tipo de atuação, e eu falo isso com todo respeito e com a máxima vênia em relação aos tribunais superiores, ao Supremo Tribunal Federal, que são instituições demasiadamente importantes e que nós precisamos respeitá-las, nós começamos a observar que existe um ativismo judicial, ou seja, uma norma que a priori não é inconstitucional. Que norma? O artigo 316, parágrafo único, não é inconstitucional, está sendo tocado no sentido do judiciário, na visão do Supremo Tribunal Federal, dando uma outra interpretação que realmente não é a que está escrita ali na norma. Volto a dizer, cumprir a lei ou cumprir a norma não é nada ruim, não é nada de ruim. É claro que você deve cumprir, sim, a norma, sobretudo se ela não é inconstitucional. Se ela não é inconstitucional, é um dever fundamental cumpri-la. E o que o ministro Marco Aurélio fez foi nada mais, nada menos que cumprir o que está escrito na lei. Mas o indivíduo era de alta periculosidade. A questão aqui não é o André do Rep. A questão aqui não é o João. A questão aqui não é a Maria. A questão aqui não é uma pessoa em específico. Não é. A questão aqui é nós abrirmos outros precedentes que alcançam a todos, e nesse sentido, quando uma prisão, lembrem-se, a prisão é sempre a exceção, nunca é regra. Quando a prisão ela se tornar ilegal, nós, como advogados ou defensor público, não conseguirá, por exemplo, demonstrar a ilegalidade daquela prisão, porque o judiciário pensou de uma outra forma. Volto a dizer, a ideia aqui não é criticar o judiciário, a ideia aqui não é dizer que o judiciário está sempre errado, nada disso. Mas a ideia aqui é dizer que, evidentemente, está acontecendo sim um ativismo judicial no sentido de transmudar a análise, a interpretação que está ali na lei. A ideia é bem simplória, é bem básica, é cumprir o que a lei está dizendo. Ou seja, se houve um excesso de prazo, não tem jeito, a prisão torna-se ilegal. E o artigo 316, parágrafo único, ele é bem expresso. A fundamentação, a reanálise tem que ser feita de ofício. E quando nós estamos diante ali de prisão e manutenção da prisão, é claro e evidente que o ônus é sempre do Estado, não é do acusado, não é do indivíduo em si, mas o Estado que tem que reavaliar, o Estado que tem que fundamentar e o Estado que tem que dizer se há de fato a necessidade para aquela prisão cautelar, no sentido aqui específico, ela ter de fato a sua manutenção. Então, o que nós acabamos de verificar é justamente uma perplexidade,
voltada para um ativismo judicial. E aí começa a ficar um pouco desafiador para nós que estamos em sala de aula, ensinando direito, mostrando direito, escrevendo sobre direito e analisando o direito. Nós começamos a olhar a lei, começamos a analisar os pontos fundamentados na lei, e quando nós chegamos na prática, o direito começa a ser dito pelo judiciário, mas não pela lei e não pela doutrina. Aí fica extremamente desafiador. O ativismo judicial não pode perdurar desta forma, ao ponto das estruturas começarem a ser abaladas. E aí nós começamos a observar que a consequência disso é exatamente uma arbitrariedade estatal. Volto a dizer, a nossa fala aqui não é a defesa de uma pessoa específica. A nossa fala aqui é em defesa do direito. E nós, como pensadores do direito, não operadores, pensadores do direito, temos que pensar corretamente toda a prática do direito, toda a análise do direito. O direito não pode ser aquilo que eu acho, aquilo que você acha, aquilo que nós achamos. O direito não pode ser fundamentado a partir de questões solipsistas, individuais, pensamentos individuais, mas dentro de uma análise, dentro de uma técnica, dentro de uma razoabilidade. O direito não pode ser o que nós achamos. Direito não é um achismo. Por isso que é a crítica toda voltada em relação a isso. E aí, por fim, o Supremo Tribunal Federal, a partir da suspensão da liminar, traz o seguinte entendimento da inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, não implica a revogação automática da prisão preventiva. Esse foi o entendimento final na tarde de ontem, na tarde do dia 15 de outubro de 2020. Pensemos, reflitemos. Nós temos que analisar o direito como o direito deve ser analisado, não com base naquilo que nós achamos ou não com uma análise extremamente individual. Nós temos que pensar no sistema, temos que pensar no todo, temos que pensar de maneira coerente. O direito tem que ter reflexão. Por isso, toda essa crítica, por isso, toda essa análise. Eu não quero que você simplesmente repita o que eu estou falando, mas eu quero que você pense, analise como um pensador do direito, não como um operador do direito. Quando somos operadores do direito, nós fomentamos o direito de maneira mecânica, sem a reflexão. Mas quando nós pensamos o direito e nos tornamos pensadores do direito dentro da prática, nós começamos a analisar, nós começamos a trabalhar o direito dentro de uma técnica, dentro de algo razoável. Pensem nestas reflexões. Fique com Deus, beijo grande, até o próximo vídeo e avante sempre!